Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 27 de abril, agora em Miami, 7 horas e 44 minutos do Brasil, 8 e 44 da manhã. Gente, a BTC sentiu esse pump do DXY. Eu tô no 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, mas vocês vejam que o DXY ontem, sexta-feira, encontrou na mediana do canal de Keltner uma laje, um suporte, bateu, acabou subindo, estava numa sequência de corpos reais vendedores muito interessante, que se furasse, se vazasse de cima para baixo a mediana do canal de Keltner, poderia buscar facilmente a MM200 lá no patamar de 102,9. Mas bateu na mediana do canal de Keltner e acabou formando um doji levemente comprador. Vamos ver se na semana que vem o DXY consegue furar de cima para baixo a mediana do canal de Keltner e buscar a média móvel de 200 períodos, que está lá em 102,9. Lembrando que o DXY mede a força do dólar norte-americano e é o principal índice que guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. A BTC sentiu esse pump do DXY e acabou exponenciando aqui essa queda. A gente ainda está muito distante da base da banda de VWAP mensal e também da base daquela bandeira de alta. A gente está a 62,852, mas fica no radar a possibilidade de, durante o final de semana, que está só começando, a gente está no começo do sábado ainda, a BTC eventualmente estressar a base dessa bandeira. Mas o que parece que ela está promovendo aqui é mesmo uma acumulação triangularizada aqui, ó. Os topos estão claramente descendentes, os fundos parecem que estão se desdobrando de forma ascendente, e o mais factível é que, diante de tantos estresses na base da bandeira, o mais factível é que isso volte a estressar a aresta superior da bandeira. Mas, de qualquer forma, a BTC está muito sobrevendida, tanto no 6 horas quanto no diário. O RSI estocástico está no zero já. No semanal, se a gente encerrasse a semana agora, se no domingo amanhã a gente virasse a VWAP de domingo para segunda nesse patamar, seria um belo corpo real vendedor engolfado pelo corpo real vendedor da semana passada, encerrando esse ímpeto vendedor aqui, o que nos daria um prognóstico de uma pernada impulsiva subsequente em direção à aresta superior da bandeira, tendo em conta que o esgotamento do ímpeto vendedor acaba encetando o início de uma pernada compradora. Segue uma onda 4 muito bem delineada aqui no semanal. Vocês vejam que ela fez o que uma onda 4 faz, deu aquela agulhada, incursionou para dentro das 3 linhas do canal. Vocês vejam que não há como sustentar uma tendência de baixa no curto prazo, porque mesmo diante da violência de toda essa queda, a BTC no semanal basicamente transita por cima das 3 linhas. Eu não consigo entender como alguns analistas sustentam que a BTC teria enveredado por um viés de baixa, se no semanal a gente basicamente ou está muito acima da upper das 3 linhas do canal de Keltner, ou faz o que uma onda corretiva 4 ou 2 faz, que é dar aquela agulhada básica para dentro do canal e seguir a sequência ondulacional de Elliott, basicamente transitando por cima das 3 linhas do canal. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando bastante espessura. Na seara fática, os reguladores norte-americanos não se entendem. A CFTC, o regulador bancário, a SEC, o regulador mobiliário, o FBI, a Polícia Judiciária Federal norte-americana, e a IRS, que é a Receita Federal norte-americana, desempenham cada uma atribuição na regulamentação do mundo cripto, cada um à sua maneira. Alguns órgãos, dentre todos esses reguladores, partem do pressuposto de que a atividade de transações on-chain é absolutamente legal e parte para cima da tributação, como é o caso da Receita Federal norte-americana. Outros partem do pressuposto de que é uma atividade ilegal, como o FBI, e parte para cima dos
protagonistas de transações on-chain, ou seja, o FBI chama a criptografia de lavagem, a Receita Federal chama a criptografia de propriedade e tributa, o FBI chama de lavagem e indicia criminalmente. A Receita Federal chama de propriedade e tributa. A SEC chama de título mobiliário e processa todo mundo. A CFTC bancária chama de mercadoria e diz que não pode ser usado como moeda. Enfim, essa bagunça está caindo como uma bomba na próxima legislatura do parlamento norte-americano, que deve ser eleita junto com o novo inquilino da Casa Branca. Vamos ver se dessa legislatura esse hiato legislativo não passa, porque é ridículo. A maior jurisdição do planeta está nessa situação de limbo normativo, jurídico, enfim, causando insegurança jurídica no mundo inteiro, porque tudo o que os Estados Unidos fazem ou deixam de fazer influencia todas as jurisdições do planeta. E dados indicam que stablecoins já são uma classe de ativos globais. É impressionante a velocidade e o aumento exponencial e o crescimento de transações on-chain em detrimento de transações bancárias. Criptomoedas com valores atrelados a uma referência externa, claramente o analista está se referindo a stablecoins, já representam mais da metade de todo o volume de transações em rede, superando as transações supostamente consideradas tradicionais do mundo TradeFi. Gente, é indispensável regulamentar também as stablecoins nos Estados Unidos por conta desse crescimento. As pessoas não estão mais enviando dólares dos Estados Unidos para o Brasil ou reais do Brasil para a Europa ou para a Ásia ou para os Estados Unidos via mundo TradeFi. As pessoas se valem de stablecoins que podem ser compradas em qualquer exchange brasileira e enviadas para um public address de um titular localizado em qualquer lugar do mundo e convertido em euro, dólares, ienes, enfim. Se não houver regulamentação na maior jurisdição do planeta, esse limbo jurídico normativo vai continuar. Só que quando regulamentarem, aí a adoção vai ser completamente insana. Mas o fato é que o sistema bancário do mundo TradeFi está tentando se adaptar para a chegada da normatização. Talvez exista um lobby bancário nos Estados Unidos tentando atrasar em algum sentido para que eles possam encontrar uma maneira de amealhar uma fração, um pedaço dessa fortuna que é transacionada on-chain e que, obviamente, enchiam os cofres desse sistema antigo e jurássico, por assim dizer, e agora isso não mais vai acontecer. É o novo normal. E na seara geopolítica e finanças internacionais, investidores sacaram 218 milhões de dólares dos ETFs de BTC no mercado à vista. Bem, os ETFs agora estão registrando saídas líquidas negativas depois de um começo um pouco atribulado, mas um pouco confuso, mas agora, depois de um começo confuso, os ETFs registraram semanas sucessivas de entradas líquidas positivas e agora os ETFs estão registrando saídas líquidas negativas por conta desse pump também do DXY, por conta dos dados da economia norte-americana. Vamos ver se os ETFs de BTC no mercado à vista reagem também à raridade imposta pelo quarto halving da BTC. E as fazendas solares nos Estados Unidos estão ameaçando a produção agrícola agora. À medida que a capacidade solar vai aumentando nos Estados Unidos, terras agrícolas férteis perdem espaço para grandes farms de energia solar. A indústria solar está avançando no centro-oeste norte-americano numa velocidade que acendeu um alerta entre autoridades norte-americanas, já que o boom começa a ameaçar e significar
riscos à expansão agrícola, a expansão de terras agrícolas férteis nos Estados Unidos. Gente, o mundo chegou num ponto em que energia vale mais do que comida. Enfim, é o novo normal, porque o mundo vive numa economia completamente interconectada e ter energia, ter internet em casa é tão ou mais importante do que ter comida. Até porque, se você não tiver uma coisa, provavelmente você não vai ter a outra. E a Europa e o Reino Unido precisam estar em plena guerra independente dos Estados Unidos. Desde uma reportagem meio que bombástica aqui na Bloomberg dá conta de que o staff do candidato à presidência nos Estados Unidos, o Donald Trump, reafirmou aos europeus que, em ganhando as eleições para a Casa Branca, e os Estados Unidos, capitaneados por Donald Trump, vão esvaziar a OTAN. Desde John Kennedy, passando por todos os presidentes que ocuparam a Casa Branca até o atual, o Joe Biden, há muito se fala, desde John Kennedy, há muito se fala que a escassa contribuição militar da Europa sempre ameaçou a sua própria defesa. O fato é que, após a vitória na Segunda Guerra Mundial, o único país europeu que não tirou o pé do acelerador em termos militares foi a Rússia, que obviamente não compõe a OTAN, e hoje é a maior ameaça à própria OTAN. Donald Trump parece realmente estar falando sério, no sentido de que ou a Europa toma as rédeas do próprio destino, ou essa incúria, essa negligência vai cobrar o seu preço. A Europa precisa começar rapidamente a levar mais a sério suas responsabilidades militares. Gente, é muito provável. O próprio Donald Trump, numa campanha agora, semana passada, disse que aquele artigo lá do Tratado da OTAN, que diz que cada integrante da Organização Militar Ocidental do Atlântico Norte tem que gastar 2% do PIB em investimentos militares, ele vai cobrar de cada um. E quem não estiver gastando, ele vai cortar na mesma proporção. Gente, o Donald Trump claramente vai esvaziar e vai talvez pular fora, meio que formalmente, de uma composição com a OTAN. Ele claramente disse que não vai mandar mais um centavo para a guerra em favor da Ucrânia, nessa guerra russo-ucraniana. Ele só deve mesmo continuar apoiando Israel. Agora, a Europa precisa gastar, e isso é muito bom para a BTC. O derretimento dos orçamentos ocidentais vai levar a BTC facilmente para o patamar de $1 milhão, já que os países europeus estão todos quebrados. A Itália deve muito mais do que o PIB. A França, a Espanha, a Alemanha talvez seja a melhorzinha dentre todos os países da Europa Ocidental. Na Europa, nos países recém-admitidos à zona do euro, a situação é um pouquinho menos dramática, mas também está se encaminhando para um cenário dramático em pouco tempo, ainda mais agora, com Polônia tendo que praticamente recriar o seu poderio militar do zero, porque eles estavam com insumos militares muito defasados. Enfim, gente, o mundo está virado numa mega corrida militar, armamentista, hipersônica, nuclear, e nesse cenário a BTC segue desenhando a nossa bandeira de alta. Nada mudou. O que está acontecendo é que esse pump do DXY deixou ela pesadinha e transitando por mais tempo pela banda inferior da banda de VWAP aqui no 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal. A gente tentou transpassar na primeira tentativa, falhou. A partir da segunda tentativa é mais factível que isso aconteça e a gente estresse a aresta superior da nossa bandeira no patamar de 72. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Atom, Kusama, Solana, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.